Olá, pessoal! Prokelly de História, tudo bem? O nosso tema hoje é cultura. Mas afinal, o que é a cultura? Cultura corresponde a um conjunto de hábitos, tradições, padrões, comportamentos, valores, ideias, crenças e conhecimentos de um determinado povo que vive num determinado local ou uma determinada época. A cultura, ela também está associada ou relacionada com as manifestações artísticas e os mitos, o folclore do ser humano na sociedade. Também podemos entender cultura como a interação, a socialização entre os povos de uma sociedade e a educação que a gente recebe das instituições escolares ou dos nossos pais. Os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros dessa sociedade, criando-se assim uma identidade cultural. Mas o mais importante que nós devemos saber é que todo mundo é um agente cultural. Você é um agente cultural. Nós podemos questionar os hábitos, os comportamentos e podemos transformar ou mudar alguns hábitos. Então, essa cultura ela pode ser modificada ao longo do tempo, a partir das necessidades que o homem vem tendo, e vai sendo moldado, criando novos padrões, novos comportamentos, que geram uma determinada estrutura ou organização social. Existem alguns tipos de cultura. Temos a cultura de massas, a cultura erudita, a cultura material, cultura imaterial, cultura popular, cultura organizacional. O mais importante é que a cultura faz parte de alguma característica de um povo ou de alguns membros de uma sociedade. Relacionado ainda à cultura, temos o conceito antropológico e sociológico, que é o de aculturação, quando há uma fusão de elementos pertencentes a duas ou mais culturas. Essa aculturação, ela é determinada por um processo dinâmico de mudança social e cultural que acontece pelo contato, direto ou indireto, entre grupos sociais distintos. Esses grupos, eles são influenciados por elementos diversos, assim vão criando novas estruturas. Por exemplo, quando há a fusão entre a cultura grega e a cultura romana, gerando assim a cultura greco-romana, porque muitos fatores da cultura grega se associaram à cultura romana. Lembramos também que a cultura é um conceito muito amplo e que envolve conhecimentos, valores, costumes, modos de fazer, práticas, hábitos, comportamentos e as crenças de um determinado povo. A cultura, ela não é estática, ela não fica parada, ela é dinâmica, portanto, sempre está em processo de modificação. No Brasil, esse conceito de aculturação, para a gente entender melhor, pode ser exemplificado pelo encontro, né, entre os portugueses e os nativos indígenas no período das grandes navegações. Como a gente sabe, essa aculturação, essa fusão das culturas foi imposta, né? Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, eles forçaram os indígenas a abandonarem as suas crenças, a sua cultura, a sua religião. Um exemplo disso foi a catequização dos povos indígenas por meio dos padres jesuítas. Além dos portugueses, a gente tem que lembrar que a escravidão negra africana também foi um fator determinante para a criação da cultura brasileira que a gente conhece hoje. Com isso, a gente pode concluir que a aculturação entre essas três culturas originou a cultura brasileira. A cultura brasileira é uma forma, um elemento de aculturação de três povos distintos: os europeus, os indígenas nativos e os negros africanos. É fácil notar esses elementos portugueses, indígenas e africanos até hoje, né, que pertencem
a nossa cultura está interligada na nossa miscigenação cultural, na culinária, nos objetos, nas palavras do idioma, são alguns exemplos de aculturação, né? Onde ocorreu a aculturação e onde ocorre em terras brasileiras e diversos grupos de imigrantes que para cá vêm. Atualmente, a globalização é um processo que tem proporcionado uma maior interação, né, entre diversos grupos e povos do mundo todo. Junto com isso, a gente pode ver o avanço da tecnologia, que tem facilitado a quebra de barreiras entre diversos grupos sociais. Hoje em dia, nós podemos conhecer culturas do mundo todo estando na nossa casa. Na era da comunicação, mediada pela velocidade das informações, as pessoas têm incorporado elementos culturais e sociais vindo de outros grupos, de outros países, de outras culturas. Se por um lado a globalização cultural ela potencializa a perda da identidade cultural, por outro ela diminui a xenofobia entre os povos, pois a xenofobia é a aversão, o ódio a culturas diferentes, e quando a gente conhece outras culturas, essa xenofobia diminui. Existem dois tipos de aculturação. Temos a aculturação direta, que ela acontece por meio de processos como colonização, guerras, imigração, o processo dos refugiados, por exemplo, e tem a aculturação indireta, que ocorre de forma por meio de meios de comunicação, como a internet, a televisão, séries, filmes, que afetam indiretamente o modo de pensar e agir de algum grupo, interfere na cultura de algum grupo. Essa foi a nossa reflexão sobre cultura e aculturação. Vejo você numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.